Temos agora uma mesa redonda com o tema Joana de Ângeles e Amergs, uma história de amor. Convido para integrar a mesa como coordenador o analista Gelson Luiz Roberto, professor Alexandre, Anaí, Ana Rosa, Guadalupe, Sheila e Michele. Todos aqui. Um bom dia a todos. É com muita alegria que a gente apresenta alguns dos coordenadores aqui do Sul, dos cursos da Joana de Ângeles. Temos ainda, além da Anaí, da Guadalupe, da Michele, do Alexandre, da Ana Rosa, da Sheila, o Guilherme e a Vera, que hoje não se encontram aqui conosco. E essa mesa de hoje é uma mesa que a gente não vai entrar em teorias da Joana de Ângeles, é uma mesa comemorativa. Então, nesses 20 anos de Amergs, a Joana de Ângeles tem nos acompanhado com a trajetória da Amergs, nesse projeto que a gente foi construindo, da série, em cima da série psicológica que ela nos deixou. Então a gente vai dar uma ideia do histórico para vocês e trocar algumas ideias com a mesa aqui em relação a esse trabalho que a gente vem realizando. Para quem não sabe, em 1988 foi que Joana de Ângeles propôs a Divaldo Pereira Franco essa proposta de começar então a psicografar os textos da série psicológica. Ela trazia para Divaldo o entendimento que o Espiritismo tinha que entrar numa nova fase em relação à humanidade, porque, de uma maneira, a proposta de Kardec, reconhecendo que o Espírito é referência de toda a realidade, e que, em algum momento, a realidade espiritual, sendo uma realidade reconhecida por todos, vai fundamentar as demais ciências e áreas de conhecimento da humanidade. Então, Joana explicava a Divaldo que estava na hora do Espiritismo se expandir para além das casas espíritas e buscar um conhecimento, uma reflexão nas áreas de conhecimento que existem. Então, esse espiritismo tinha que ir para avançar para a antropologia, para a medicina, como é o que a Amergs vem fazendo, as outras AMES do Brasil e do mundo, na psicologia, na engenharia e assim por diante. Então, ela propunha começar a refletir uma psicologia espírita. Bem, junto a isso, a gente quer lembrar também que a revista que Kardec estruturou chamava Revista de Estudos Psicológicos. Porque, na verdade, a psicologia, gente, se a gente for realmente se ater à etimologia da palavra, psique, alma. Logia, logos, é reflexão, o estudo da alma. Então, a psicologia, no sentido pleno da palavra, é o estudo da alma. Então, é óbvio que Kardec via na psicologia a possibilidade de a gente poder reconhecer a realidade do espírito e pensar o comportamento a partir dessa realidade. Então, em 88, Joana começa a construir esse processo com Jesus e Atualidade. Depois vem uma série de livros junto, Plenitude, Ser Consciente, Homem Integral, que foi o segundo da série, e assim por diante. Em 96, a Amergs é criada. Em 97, final de 96, então,
A gente cria o Departamento de Saúde Mental, onde eu começo a coordenar o Departamento de Saúde Mental, e a gente começa a pensar o que a gente pode constituir enquanto colaboração para a Mergs em relação à saúde mental. Como eu estava lendo a série psicológica de Joana, me veio na ideia, então, de botar um curso de 2 anos em cima do material que ela já tinha ditado para Divaldo. E aí a gente começou, então, em 98, o primeiro curso da série psicológica no Brasil. Eu não sei como o Divaldo ficou sabendo, talvez Joana, né? Mas ele me mandou uma mensagem, ela me mandou uma mensagem por ele, um tempo depois, dizendo que ela estaria dando um amparo direto para mim e me responsabilizando, a partir daquele momento, de orientar e ajudar a estruturar novos cursos da série da Joana de Ângeles no Brasil e fora do país. Então, toda vez que alguém falava com o Divaldo sobre a possibilidade de criar um grupo de estudo, um curso, ele pedia que a pessoa entrasse em contato comigo e a gente pudesse, então, começar a pensar alguma coisa nesse sentido. Passou-se 10 anos, o curso da série da Joana de Ângeles começou cada vez mais se ampliar, não só aqui no Sul, mas também no resto do país. E, em 2007, se criou, então, o curso lá na Mansão do Caminho. Daí Cláudio e Iris Sinotti entraram em contato comigo, a pedido do Divaldo, para botar o curso lá na Mansão do Caminho, que ainda não existia lá. E aí eles começaram em 2007 e 2008, então, no final de 2008, encerrava a primeira turma lá na Mansão do Caminho do curso da série psicológica da Joana de Ângeles. E aí o Cláudio e a Iris me convidaram para fechar o encontro, a última aula, e Divaldo, que estava lá em Salvador, aproveitou, então, e me convidou para a gente fazer um seminário na Mansão do Caminho sobre a psicologia da Joana. Então, eu e Divaldo desenvolvemos um seminário lá em Salvador. Conheci Cláudio e Iris, que eu não conhecia, só pela internet. E, junto com Cláudio e Iris, a gente também contatou com o Marlon Requidal, de Curitiba, que já fazia contato conosco, mas que eu também não conhecia pessoalmente. E lá, então, em Salvador, a Joana, então, nos orientou a formar o núcleo de estudos da série psicológica, tendo, então, na frente eu, o Cláudio, a Iris e o Marlon. E, a partir disso, a gente começa, então, a ter um grupo maior para estruturar melhor os processos que envolvia a psicologia dela. Bem, daí começaram algumas viagens para fora do país, Marlon, eu, Cláudio, e também, com o apoio da Joana, de escrever 2 livros introdutórios para a psicologia dela, já que os conceitos psicológicos da Joana de Ângeles, além de serem difíceis, né, ela se utiliza de outros conceitos de algumas escolas psicológicas, em especial da psicologia junguiana. Então, em função de que a gente via que muitas pessoas tinham uma certa dificuldade introdutória em relação a alguns conceitos básicos, a gente pensou em criar, então, um primeiro livro, que é o livro Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, que saiu em 2011, onde tem a participação dela nas respostas que ela traz das perguntas que a gente fez para ela, perguntas diversas em relação ao comportamento humano. Então, a gente escrevia os capítulos teóricos e Joana de Ângeles escrevia as respostas que a gente fez para ela. O livro foi muito bem aceito, muito bem acolhido, e aí veio a ideia de fazer o segundo livro, que é Os Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, que foi lançado em 2014. Daí Joana já gostou mais e já escreveu alguns capítulos também. Não só respondeu as perguntas, né? Acho que ela achou interessante a proposta do livro.
e ela faz a introdução do livro e também faz a abertura de cada parte do livro com um capítulo inicial, mais as respostas que ela também escreveu pelas mãos de Divaldo Franco. Então, a gente está com um trabalho maravilhoso que a gente iria compartilhar com vocês, dessa proposta de Joana de Ângeles, inovadora, de ampliar os horizontes da psicologia. Então, a gente convidou o pessoal aqui do Sul, que coordena, né? Nós estamos com 8 pessoas, então, coordenando, mais a Vera e o Guilherme, coordenando os cursos da série psicológica, aqui em Porto Alegre, em Guaíba, e ajudando também a outros coordenadores que queiram organizar cursos sobre a série psicológica. Para vocês terem uma ideia, semana passada, em Curitiba, nós tivemos um encontro dos coordenadores de cursos e grupos de estudo da série psicológica. Tinha mais de 100 coordenadores, gente da Itália e gente do Chile também. Então, a gente está vendo assim, todo um trabalho se expandindo em relação a essa proposta que ela nos deixou. E, para a gente poder, então, debater um pouquinho, aquecer essas questões, a gente trouxe algumas reflexões que a gente vai trazer para os coordenadores aqui, para a gente poder pensar quanto a psicologia da Joana de Ângeles tem colaborado em relação a esse processo, tanto dentro da doutrina como fora dela. Então, eu perguntaria para a Michele, né, que ela pudesse falar um pouquinho sobre a importância da série psicológica no processo das pessoas e também no dela, e que ela vem observando sobre a superação de dificuldades nela e nos grupos que ela coordena. Bom dia, pessoal. Apesar da proposta desse grupo não ser de uma grupo-terapia e nem de grupo de apoio, nós temos observado nos últimos anos um efeito psicoterapêutico em várias pessoas que participam, inclusive em mim mesma. Nós nos reunimos num clima fraterno para estudar psicologia segundo a visão dos espíritos superiores. Passamos por frustrações, sem exceção, porque muitos conceitos são bastante complexos, mas, ao compreender a complexidade do funcionamento do psiquismo humano, vamos conhecendo o funcionamento do nosso próprio. Os colegas de profissão devem se recordar que, na época da faculdade, todos nós passamos por uma crise emocional, especialmente quando passamos pelas cadeiras de psicopatologia, quando a gente começa a estudar as doenças mentais e a nos identificar com elas. A gente começa a estudar as psicoses. Ai, meu Deus do céu, mas eu tenho um pouquinho de paranoia, eu sou muito desconfiada. Espírita, então, é um horror. Quem tem vidência, médium sensitivo, psicofônico, começa a se questionar e desconfiar da própria sanidade mental. Quando estudamos os transtornos de humor, tenho depressão, eu sou bipolar, tenho ansiedade, fobia social, sou neurastênica, porque todos nós temos um pouco de tudo mesmo. Só que, algumas vezes, esses sintomas, esses traços, eles causam sofrimento, devido à intensidade ou à durabilidade deles, constituindo um transtorno mental ou não. Eu costumo dizer que, de médico, criança e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, quando a gente começa a se conhecer um pouco, nós vamos nos surpreendendo, porque, muitas vezes, nós realmente temos uma visão distorcida de nós mesmos. E, se olhar para dentro é interessante, também é incômodo. Ninguém gosta de ver em si mesmo coisas que despreza. Só que o caminho para o autoconhecimento, para a libertação, para a planificação do ser, passa inevitavelmente por isso. Então, segundo o roteiro que a mentora deixou, conforme o Gelson estava dizendo, se começa o curso estudando diversos conceitos da psicologia analítica de Jung. O que é o ego, o que é o self, o nosso eu mais profundo, a persona, a forma com que a gente se mostra para o mundo, ânimos e ânima, o masculino, o feminino dentro de cada um de nós, e, dentre muitos outros, a sombra, que é justamente o que desprezamos, o que não queremos ser, mas que muitas vezes nós somos e escondemos de nós mesmos. A gente costuma brincar muito que quem consegue suportar a aula sobre sombra e não ir embora do grupo, então vai conseguir ir até o final do estudo.
Porque quando a gente para refletir sobre esses conceitos, nós começamos a observar e nos dar conta dessas reflexões, desses sintomas em nós mesmos ao longo do nosso dia a dia. Por exemplo, coisas com que nós nos irritamos muito nos outros, nós sabemos que são questões que têm ressonância dentro de nós. Então, por que algumas pessoas agridem outras? Geralmente porque vem no outro alguma coisa com que se identifica e tenta destruir no outro aquilo que tem dentro de si e não consegue lidar, e assim por diante. Então, a gente começa a se dar conta de tantos elementos que nós trazemos dentro de nós. E olhar para isso promove mudança. É justamente o que nós buscamos na tão almejada reforma íntima. E, além de tudo isso, nós sabemos que os amigos espirituais, na sua bondade, aproveitam todos os momentos em que nos colocamos predispostos para nos ajudar. Então, seja no Evangelho no Lar, num momento de prece, num congresso como esse, na fila para o atendimento no centro espírita, que às vezes tanta gente se irrita, meu Deus, eu vou esperar até que horas para ser atendido, e, no entanto, mal sabe que durante aquela fila de espera já está recebendo auxílio da espiritualidade. Então, a gente pode sentir, muitas vezes, nos momentos de aula, os benfeitores harmonizando o ambiente, harmonizando o grupo. Então, essa experiência tem me auxiliado muito em termos de autoconhecimento e tenho tido a alegria de saber de tantas pessoas que compartilham dessa impressão também. E eu acho que uma coisa que eu tenho observado também, que me parece interessante de compartilhar, é que o propósito desses encontros não é esgotar o conhecimento intelectual a respeito da obra psicológica, é justamente oportunizar um espaço de encontro que permita a cada um buscar conhecer a si mesmo, buscar se superar, se aproximando cada vez mais da plenitude. Muito bem. A Sheila também coordena alguns grupos, né? Eu queria saber de ti, Sheila, como o conhecimento prévio da doutrina espírita refletiu no conhecimento da série psicológica e da psicologia analítica, né, durante o desenvolvimento dos estudos que tu realiza. Bom dia a todos e todas. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, a doutrina está na minha vida há mais de 30 anos. Eu nasci no lar espírita. Então, eu nasci no lar espírita, mas eu comecei a estudar a doutrina há mais de 30 anos. E foi Joana que apresentou Jung para mim. Isso que é interessante, porque no livro Plenitude, ela faz uma citação, né, da visão de Jung sobre Jesus. Então, isso foi tão encantador para mim, que, a partir da Joana, eu fui me interessando cada vez mais por Jung. E o que eu posso dizer, assim, diferente da Michele, é que, na verdade, a sombra, lógico, com o ego e a persona, fazem esse complexo que a gente precisa enfrentar. Mas foi justamente o ego que trouxe, né, o conceito das questões sobre ego e a visão que a Joana traz do ego, é que finalmente eu consegui fazer as pazes com as minhas dificuldades, né, em lidar com a sombra, porque justamente a Joana, ela é muito generosa em relação ao ego, e aí isso foi um alento para mim, né, que tem um ego muito danadinho. Então, na medida em que a gente vai estudando a psicologia espírita e vai conseguindo se dar conta de que a gente, como ela diz, né, a gente não tem que se julgar, a gente não tem que se criticar, ao contrário, a gente tem que olhar com essa amorosidade que o Leandro falou de manhã, a gente tem que compreender as nossas dificuldades. E, como eu digo assim, eu falo para o pessoal assim, que se nada sobrar de conhecimento, que pelo menos a gente aprenda a se relacionar com os nossos conteúdos internos, com as pessoas, com tudo que está à nossa volta, com a natureza, com os animais. Se a gente conseguir se relacionar, porque nós estamos sofrendo esse processo de um relacionamento superficial, não só pela questão do virtual, mas especialmente pela nossa dificuldade de se colocar nos relacionamentos. Então, essa superficialidade que nós estamos passando por um processo crítico, que ela chama muito atenção, para a gente aprender a olhar não só internamente, mas para tudo que está à nossa volta, e poder fazer essa conexão
com o outro e conosco mesmo, especialmente o processo da compreensão, né? E o nosso processo de encontro do ego com o self, que nós trabalhamos tanto o eixo ego-self, e também vejo como é importante a psicologia analítica junguiana, né? Nos traz um conhecimento complexo do ser, e a Joana associou de forma brilhante o conceito do espírito em relação à psicologia. Ou seja, se nós estamos trabalhando, né, no conceito médico espírita, o espírito no comando, então nós trabalhamos isso nos nossos estudos de uma forma, né, finalmente, né, aceitando, né, o processo do self sobre o ego. Então, quer dizer que, apesar de ser difícil o nosso estudo, apesar das pessoas, às vezes não darem conta e abandonarem, voltam em outro ano e vão tentando, mas no momento em que a gente consegue aceitar e diminuir essa influência do ego tão fortemente sobre a vida de relação e a vida interna, permitindo que o espírito se manifeste, se expresse como tem que ser, então a gente dá um passo adiante. Eu quero trazer uma oração, dentro de uma oração que um dos alunos fez, o Armando, deve estar por aí. Ele disse assim, que a Joana, ela fez um salto quântico, ela trouxe um salto quântico para a doutrina espírita. Obrigado. Passar a palavra para o Alexandre, que ele possa nos dizer assim, uma ideia do norte que a série psicológica proporciona àqueles que estudam a psicologia e o espiritismo, né? E como se dá essa integração entre as duas áreas do conhecimento. Bom dia a todos. Esta pergunta, eu acho que todos nós nos fazemos em determinado momento da nossa caminhada, e aqui quero salientar, em especial, todos aqueles que, de alguma forma, estudam a psicologia, estudam a saúde, como profissionais ou também como entusiastas, porque aqui, junto ao Espiritismo, encontramos muitas daquelas pessoas que não se formaram nestas áreas, mas todo dia buscam algum tipo de conhecimento psicológico com proveito na autotransformação. E quando adentramos a qualquer curso acadêmico, na condição de espíritas, naturalmente acabamos por confrontar todo um sistema de conhecimento, muitas das vezes baseado em apropriações materialistas, confrontamos com a nossa percepção da vida de nós mesmos e do espírito, que o Espiritismo nos traz de uma forma, acredito eu, muito mais ampla, muito mais complexa e muito mais profunda. E na psicologia não se dá o contrário. Joana de Ângeles, a partir do momento que nos traz uma visão de um homem e mulher, biopsico, social e espiritual, sem que nenhuma destas áreas do ser humano sobrepujem a outra, mas muito pelo contrário, cada uma dá um significado ainda maior, e o espiritual vem aí para costurar toda esta visão ampla do ser humano. Ela nos dá uma chave muito importante para que venhamos a relacionar os nossos conhecimentos espirituais com aqueles conhecimentos psicológicos. A partir do momento que Kardec nos traz o ensinamento do Espírito, fala da natureza do Espírito, aquilo que ele fala, de alguma forma, pode ser percebido no campo da psicologia. Ao mesmo tempo, todos aqueles conhecimentos em psicologia que trazem uma boa dose de acerto, em algum aspecto deve apontar para o espírito. Entendemos assim. Joana, ela consegue criar um elo entre esses dois lados, pois ela consegue
trazer todo esse conhecimento acadêmico da psicologia e traduzir numa linguagem espiritual o que isso significa. Como é que nós podemos entender o desenvolvimento espiritual ocorrendo ao mesmo tempo que o desenvolvimento psicológico? E as psicopatologias, desde as mais sérias às mais simples, a depressão, fobia social, crise de pânico. Tudo tem uma raiz psicológica, mas também tem um significado muito profundo na trajetória do espírito. E ela traz um viés integrativo, holístico, em que ela consegue nos trazer uma visão mais completa deste conhecimento. E para aquele que estuda, então, a psicologia, se adentrar no meio acadêmico que não compreende o espírito, já não é mais tão angustiante. Pois Jung nos trazia que ele não tentava criar uma interpretação precisa da verdade. O que ele trazia era apenas uma série de espelhos que ele montava ao redor de um centro, onde haveria uma chama, a fim de que, colocando esses espelhos em pontos opostos e diferentes, nós pudéssemos ter um reflexo um pouco mais fidedigno dessa chama central. E ele dizia que cada teoria da psicologia trazia um espelho diferente, apontando para essa chama. Se nós compreendermos desta forma, a compreensão de Joana nos dá um norte, pois mesmo lidando com doutrinas materialistas, mas que tem, seja na psicanálise, na terapia cognitivo-comportamental, nas diversas áreas, como no humanismo, a psicologia analítica, umas mais abertas à espiritualidade, outras nem tanto, temos ali conhecimentos válidos. E o conhecimento acerca do espírito que Joana nos traz, nos serve, então, como um eixo interpretativo para lidarmos até mesmo com aquelas teorias contraditórias, acalmando o nosso coração. E o curso de Joana de Ângeles, o que é mais bonito, nos traz uma boa oportunidade de termos este norte, pois muitas vezes nós temos pessoas ali que se frustraram ao tentar fazer essa aproximação entre espiritualidade e psicologia. Temos pessoas das diversas áreas do conhecimento, mas temos também professores de psicologia, da graduação, da pós-graduação, entre os alunos, e que muitas vezes se sentem beneficiados por este conhecimento de Joana. Em minha época, quando fiz o curso, pude também constatar que no curso de psicologia de Joana de Ângeles, em termos de aprofundamento, acredito eu que aprendi muito mais do que na própria graduação em psicologia, o que nos dá uma tranquilidade muito grande e uma felicidade em depois poder compartilhar esse conhecimento. Obrigado. Obrigado, Alexandre. É só da ressalva que os cursos da Joana de Ângeles, eles não necessariamente têm que ser coordenados por psicólogos. Qualquer pessoa que estuda a série psicológica, e como a própria Sheila colocou, tem um bom conhecimento doutrinário, que isso é fundamental, porque, na verdade, a proposta da Joana é em cima da doutrina, né? Então, todas aquelas pessoas que realmente conhecem a doutrina muito bem e estão de posse do estudo da série psicológica, também pode coordenar grupos e cursos. Tanto é que a Ana Rosa é homeopata, né? Ela não vem de uma formação em psicologia, e ela tem trabalhado conosco, colaborado também, e até a gente gostaria de saber de ti, Ana, como é que a psicologia de Joana de Ângeles, na sua experiência, facilitou, né, e integrou a homeopatia em relação à tua prática médica? Bom dia a todos. Como médico homeopata, eu gostaria de citar, em primeiro lugar, o parágrafo 1 do Organon da Arte de Curar, que é o livro mestre da homeopatia de Samuel Hahnemann, que diz o seguinte: a mais elevada e única missão do médico é tornar saudáveis as pessoas doentes, que se chama curar. Mas, para que isso aconteça, é necessário um conhecimento profundo do paciente. E, com isso, a psicologia da nobre mentora Joana de Ângeles nos traz essa possibilidade de uma visão mais profunda do paciente, não é? Nos possibilitando visualizar a causa do adoecimento.
E a gente precisa ter essa noção profunda, esse conhecimento do paciente, do sofrimento do paciente, para que a gente possa, não é, através da medicação homeopática, né, alcançar êxito no tratamento, porque sabemos que a homeopatia age no perispírito, no duplo etérico, e com esse conhecimento profundo do psiquismo do paciente, nós podemos ter um alcance maior e ter mais sucesso no tratamento homeopático. Por isso, essa integração, não é, e sendo facilitadora dos cursos da Joana de Ângeles, possibilita compartilhar com os grupos de estudo, não é, experiências, não é, dos alunos, são oportunidades de aprendizado, né, através do ensino, do estudo dos livros da Joana de Ângeles. Muito obrigada. Obrigado, Ana. A Guadalupe também tem um grupo em Guaíba e também vem de outra área, dentro da medicina, né? Eu queria saber, né, Guadalupe, mais em relação aos teus colegas de medicina, na tua experiência, como é que eles reagiram ao fato de tu estar coordenando um grupo de psicologia espírita? Bom dia a todos. Vejam que nós passamos por psicólogos, aí uma homeopata e agora chegamos numa radiologista, né? Quem é médico na plateia sabe que nós, folcloricamente, somos vistos como uma especialidade que não quer contato com o paciente, não quer contato com o ser humano. É claro que isso não é uma verdade absoluta, mas, assim, nessas piadas, né, o radiologista e o anestesista são sempre lembrados por isso. E, por isso, meus colegas tiveram, e ainda têm, a mesma reação que eu própria tive no início desse meu processo, que é uma reação posso dizer, de estranhamento. Mas como uma médica com uma formação de quase 20 anos de radiologia, agora quer falar, então, de psicologia, espiritismo, e coordenar um grupo de estudos da Joana de Ângeles. E isso, gente, eu acho que para entender um pouco, e não tem uma resposta, né, formal, mas isso a resposta vem muito na vivência disso tudo. Em um primeiro momento, o André Luiz me abriu os olhos com essa obra dele incrível, para uma medicina voltada ao ser humano. Uma medicina onde se conecta, como o Durgante nos lembrou antes, ciência, saúde e espiritualidade. Então, quando a Joana chegou, eu já estava mais aberta para essa segunda parte do meu processo de uma escadinha a mais, um degrauzinho a mais em evolução, onde o que mais me marcou na obra dela foi o amor, o auto-amor, o auto-perdão, através do autoconhecimento. Acho que os colegas já falaram muito bem, questões bem profundas em relação à obra dela, mas nessa caminhada, o que ela mais me permitiu foi viver justamente, não uma vida que a coletividade programou para que eu realizasse, mas sim uma vida que eu, enquanto espírito imortal, gostaria de ter. E eu acho interessante falar isso, porque essa é a resposta para aqueles colegas médicos, principalmente, que talvez, em algum momento como eu, tenham pensado em se deter só na obra de André Luiz, que é essencial e infinitamente explorável, numa encarnação só a gente não esgota. Mas Joana nos chama justamente a isso, a qual é o nosso processo, qual é o nosso caminho e como que a gente, o que a gente quer dessa vida. E o principal pilar dela, do meu ponto de vista, é realmente o amor a nós, o amor ao próximo. Isso reverbera nas nossas relações conosco, com o próximo. Isso também a gente vê não só na gente, como nos participantes dos grupos de estudo, porque ela nada mais na profundidade inesgotável do seu ensinamento, ela nada mais nos pede para nós vivermos a nossa vida com amor,
para nós vivermos a nossa vida de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo e tudo o que isso significa. Então, finalizando, o que eu gostaria de deixar para vocês é que Joana é isso, é Jesus, é fé, é amor e é a conexão inevitável nossa com o Criador. Obrigado. Agora eu passo a palavra para a Anaí e perguntar a ela como é que a psicologia da Joana de Ângeles influenciou na prática como psiquiatra. Bom dia a todos. Eu estava, há uns 20 anos atrás, fora do Rio Grande do Sul, e eu sempre digo que, naquela época, o meu supervisor de consultório era o André Luiz. Eu tive esse prazer de ter o André Luiz como supervisor de consultório. Porque eu lia muito, eu estava no outro estado, né, uma cidade, enfim, que tinha colegas, vários colegas, mas a gente sempre tem que realizar trocas, e eu já estava estudando a doutrina, mas muito sozinha nisso, até encontrar outros colegas. Então, eu lia muito o André Luiz e ele me intuía muito. Como disse a Guadalupe, é um estudo, uma vida só, ainda é pouco. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei para Porto Alegre, e fui procurar o meu querido professor Cícero, que fez a nossa prece de abertura, que todo mundo conhece. E o professor Cícero, há uns 40 anos atrás, daí vocês façam os cálculos, quando eu estava no colégio de aplicação, né, o professor Cícero, a minha mãe, a professora Léa também, professores do colégio de aplicação da URGS, eu fui falar com ele, e ele, menina, né, e ele me deu um livro do André Luiz, que eu acho que era o Nosso Lar, né, professor? E aí eu li, e como toda boa adolescente, achei uma viagem daquelas, né? Mas os mentores, eles ficam esperando pela gente, né? A gente sabe, ficam nos intuindo, nos pegando na mão, eles estão sempre com a gente. Então, ao longo da vida, foi fazendo sentido. E aí, quando eu voltei a Porto Alegre, depois de alguns anos longe, fui procurar o professor também, isso já faz agora uns 12, 13 anos atrás. E aí eu tive o prazer, o professor disse, não, Anaí, tu tem que ir lá para a Mergs e tu tem que conhecer o Gilson e o Gelson e todo o pessoal, os colegas que já estavam trabalhando, enfim, iniciando a Mergs. E aí eu fui, o Gilson me encaminhou, não, Anaí, tu é psiquiatra, tu tem que ir para o curso da Joana de Ângeles com o Gelson. E aí o Gelson, a Joana, eu sempre digo, espiritualidade é a formação, é a interconexão entre todas as coisas, formação de rede, né, gente? Nós aqui podemos até, às vezes, nem nos conhecermos, mas nós somos uma grande família, não tenho dúvida nenhuma. Isso não é da boca para fora, isso é no coração. Quando o Leandro fez o mindfulness, a meditação com a gente consegue sentir, no momento que a mente se acalma, a conexão entre todos, né? Eu tenho certeza que muitos, enfim, quando a nossa monkey mind, né, que nem os budistas dizem, a nossa mente macaquinho, porque ela está sempre pulando, né? Quando ela consegue se acalmar, a gente consegue sentir, porque é pelo coração, como a Guadalupe disse, que é o grande ensinamento da Joana, e que com o Gelson, tive o prazer, daí, quando eu fiz o curso da Joana de Ângeles com ele, de descobrir o Jung, né? Porque eu fiz medicina e psiquiatria no nosso querido Hospital de Clínicas, com professores maravilhosos, mas que esse conhecimento ainda não chegou. Está chegando aos pouquinhos. Aos pouquinhos está chegando, como disse o Emmanuel, que ia chegar, que o progresso ia chegar, e que o materialismo ia morrer por falta de matéria, o que está acontecendo, né? A matéria está sendo transformada, entendida mais profundamente. Então, a Joana
me abriu as portas para essa profundidade. Daí eu me lembrei que, apesar de achar que o livro que o professor Cícero tinha me dado, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, o professor já arrecadava, né, as mentes por aí, já plantava sementinhas que nem, né, todos nós buscamos fazer uns com os outros. Fosse uma viagem naquela época, depois eu entendi. Eu li no André Luiz, vocês devem se lembrar, que ele diz assim, que no futuro a psicoterapia ia ser evangélica, né? E esse ano eu estou tendo prazer, porque a Joana intuiu o Gelson aí, de dar um curso que eu sempre queria, que é esses cursos depois dos cursos iniciais da Joana de Ângeles, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, eu estou assim, eu não tenho como expressar minha gratidão à Joana e a Jesus, porque depois de todos esses anos de caminhada, que começou com a minha família, muitos anos atrás, a minha mãe e meu pai, que se encontraram na Juventude Espírita, um em Pelotas e outro em Porto Alegre, mas a busca de sempre, que é da minha família toda, de unir a ciência e a espiritualidade. Então, os mentores, eles estão sempre com a gente, mesmo que a gente se perca um pouco no meio do caminho, eles vão nos guiando, nos orientando, porque o progresso é o caminho inexorável. Como diz o Jung, né, a alma é teleológica, ela é propositada, ela está indo para algum lugar. E a doutrina espírita, enfim, diz isso há muitos anos, e décadas, séculos. E a Joana, enfim, está nos dizendo para ter fé e confiança. E, para finalizar, como boa junguiana, porque, enfim, né, a gente vai se ajudando uns aos outros, e eu fui fazer a formação analítica junguiana por causa... A culpa é do Gelson, viu? Se alguém se incomodar. Enfim, mas, antes mesmo do Gelson, como eu disse para vocês, o André Luiz, aí fez sentido o que ele disse, que, no futuro, a psicoterapia... Porque psicoterapia, né, como o Gelson disse, a gente sempre tem que ir na aplicação, a gente fazia isso, sempre buscava a origem da palavra. Então, psico é de psique, de alma, e terapia é servir, curar. E eu me lembro que, aos 12 anos, eu dizia que eu queria ser médica de alma. Daí, depois, eu fui para a medicina, e aí eu quase larguei a medicina e quase larguei a psiquiatria, até que os mentores, enfim, vão ajudando a gente a se encontrar uns aos outros e a se ajudar. Então, eu queria, só para finalizar, falar um sonho para vocês, um sonho meu, de início desse processo, porque nós, como junguianos, a gente vai muito na profundidade, que é a proposta da psicologia profunda, né? A proposta da Joana, integrando, como disse o Alexandre, todos esses conhecimentos, não tendo medo de olhar para esses espelhos, que são da alma, né? Porque essa é a proposta do Espiritismo, da reforma íntima. Então, um sonho inicial meu desse processo foi que eu estava com uma amiga minha da época da aplicação, que nós nos falamos até hoje, muito brincalhona, e ela estava comigo, e eu chegava e via um objeto, assim, que eu logo vi que era um animal, e tinha um véu em cima. Aí eu tirei o véu. Quando eu tiro o véu, eu toco com a minha mão. Era tipo uma anêmona, sabem, as medusas, que têm infestação, inclusive, nas nossas águas, que estão maravilhosas do nosso litoral, mas daí que estão quentinhas, né? Só que agora, porque tem um monte de mãe d'água também. Mas, enfim, a gente não tem que ter medo, né? Mas eu estava assim, tirei o véu, bem curiosa, e aí tinha aquela anêmona, aquela medusa, só que virada para cima, e parecia rígida, assim, né, com aqueles fiozinhos, e eu toco ali, e vem uma carga elétrica, assim, uma dor nas minhas mãos, e eu dou um grito, e, coitado do meu marido, se ele não infartou naquela noite, ele infartou, ele não vai infartar mais, né? Enfim, mas eu dei um grito. E acordei assustada. Como a gente não interpreta, porque a ideia é a gente... Eu deixo para vocês esse sonho,
mas para mim foi muito importante, foi um sonho inicial do meu processo. Depois eu fui fazer homeopatia também, porque daí, como eu sou médica, e vários colegas já ficaram assustados, porque durante 1 ano eu acordava com as mãos como se eu tivesse artrite, e eu não tenho história na família, mas me dava dor nas articulações e inchaço. E aí eu fui fazer homeopatia e estava fazendo análise, e o processo todo se esclareceu e nunca mais tive nada. Mas para dizer para vocês que, como a Michele também falou, são momentos de transição, são momentos que não vêm sem alguma dor, sem algum susto, mas são momentos fundamentais para a gente realmente perder o medo de nós mesmos, porque o medo é uma emoção muito paralisante. E o medo, a crítica, faz com que a gente se atrapalhe e, muitas vezes, perca o tempo nesse caminho que é tão emocionante, que é esse caminho de realmente nos sentirmos conectados no mindfulness, né? Quando a gente pensa no bairro, depois na cidade, depois no globo, né? Que emoção quando esse mundo conseguir irradiar amor. E nessa vibe, eu vou pedir só para o Gelson 1 minutinho, que eu queria apresentar para vocês a nova geração de professores do curso da Joana de Ângeles. E nós temos aqui a nossa futura professora, eu estou chamando ela ao palco, ela se manteve acordada em homenagem a vocês todos, que é a filha da Michele e do Alexandre. É a nossa nova professorinha. A gente não pode assustar ela, viu, gente? Porque, enfim, ela tem muita tarefa aí pela frente. É importante nós salientarmos que essa futura professora, ontem, já trouxe ao mundo a sua primeira palavra. Adivinhem qual foi? Papai. Assim como o irmão mais velho. Mas a gente pode esquecer que a mãe está por trás de tudo ali, né? Mas é claro, a palavra que a mamãe mais fala. Ok, gente. Uma coisa importante, a gente tem um painel ali junto às livrarias com depoimentos das pessoas que participam dos cursos da série. Quem quiser ter interesse para ter uma ideia de como está sendo o processo, as pessoas que compartilham desses momentos de troca. E a gente trouxe um depoimento aqui de um dos alunos. Eu tive que sortear 2 vezes, quando eu sorteei, deixei do ladinho, aí trocaram o movimento dos papéis. Aí fui pegar, não estava mais lá, e não achei. Daí a gente pegou um outro depoimento aqui. E eu vou pedir para a Guadalupe ler para nós, então. E para terem uma ideia de como está sendo para cada pessoa que trabalha conosco. Vocês viram que ela gosta do microfone, né? O Gelson teve que me fornecer o dele aqui. Uma experiência transformadora. Considero a oportunidade de estar estudando no grupo da série psicológica de Joana de Ângeles a experiência mais marcante da minha vida. Poder aliar o conhecimento da doutrina espírita que tenho buscado ao longo dos anos com a psicologia espírita tem sido um divisor na minha caminhada terrena. Compreendi a necessidade do autodescobrimento, que não pode mais ser adiado, para que possamos nos recuperar das desarmonias interiores às quais somos portadores. Me deparei com imperfeições que eu ainda não me dava conta e estavam sendo um entrave para o meu progresso. Para que esse processo de autodescobrimento possa acontecer efetivamente, será necessário fortalecer a nossa vontade a fim de vencermos a nós mesmos. Esse é o nosso maior desafio. Sei que esse caminho não é fácil, mas quero crescer emocionalmente e espiritualmente. Joana nos assevera que precisamos aplicar o esforço correto neste tentame. Uma das mais interessantes lições que recebi nesse grupo foi sobre a imprescindibilidade do diálogo interno que devemos ter com nós mesmos. Buscando nos ver com sinceridade, mas jamais nos culpando pelos erros cometidos, e sim trabalhando sempre o auto-perdão, para não ficarmos atrelados ao passado, vivendo hoje. Joana nos fala:
O ser consciente não se deprime, mas se descobre. Através dessa orientação é que tenho conseguido me aceitar como um ser em evolução, com muitas imperfeições, mas também com potencialidades adormecidas. Pela primeira vez, estou me colocando em primeiro lugar. Por mais que eu soubesse, de acordo com os ensinamentos de Jesus, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, eu somente estava agindo na superficialidade. Eu buscava, no auxílio ao próximo, uma fuga de mim mesma. Outro ensinamento que mexeu muito comigo foi o de que devo começar de onde eu estou, pois Joana afirma que o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. O melhor feedback que recebi foi o da minha filha. Mãe, tu tens mudado muito. Eu acho que o depoimento fala por si só, né? E tem muitos mais lá para serem compartilhados com vocês. E tudo isso é para esse convite, que possamos também estudar, todos nós. A própria Joana, né? Ela falou que ficou 50 anos estudando o plano espiritual, porque os espíritos também estudam, né, gente? Não é só nós encarnados, eles desencarnados também. Ficou 50 anos estudando, junto com os grandes psicólogos do lado do plano espiritual, para poder elaborar essa série psicológica. E eu acho que ela mesma está se transformando, porque quando ela estava encarnada, ela tinha uma certa rigidez, que ela dormia num chão duro, como uma forma ainda desse atavismo judaico-cristã de se punir. E Francisco de Assis, naquela época ela era Clara de Assis, a Joana de Anjos, numa desencarnação foi a Clara de Assis. O São Francisco falou, não, Clara, não tu precisa dormir no chão duro, né? Né? Para chegar ao Mestre Jesus. Né? E agora a Joana também nos relata que a gente não precisa se punir, nem se autocastigar, mas se perdoar e desenvolver aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso eu interior profundo, o que é de divino em nós. Então fica o convite que a gente possa buscar na série psicológica mais um recurso naquilo que a proposta da doutrina tem para nos conduzir, que é a nossa reforma íntima. A gente agradece a todos os coordenadores aqui, e quem tiver interesse pode entrar em contato com o site, que lá está os horários dos cursos, dos grupos, e o ano que vem a gente vai abrir novas turmas para quem tem interesse. Obrigado a todos. E o único requisito para entrar nos grupos de estudo é que a pessoa tenha conhecimento doutrinário, participa de algum grupo de estudo, já fez algum tipo de sistematizado, o resto é boa vontade.